Oi, gente. Falar mais uma vez sobre o cangaço, é um assunto que sempre tem matéria para que nós discutamos, para que nós analisemos. E então como gosto de pesquisar, então eu me deparei exatamente com esse assunto, cangaço, né, através de Paulo Gastão. Que me convidou, né? Praticamente, digamos assim, ele me intimou a falar sobre o cangaço, né? Então, sempre surgem os assuntos, sempre surgem as dúvidas, né? E, na verdade, sabemos que o virgulino existiu de carne e osso, existiu como pessoa, né? E nasceu lá, digamos, lá em Vila Bela, entre Vila Bela e Floresta do Navio. Vila Bela, atual Serra Talhada e Floresta do Navio, né? Município que é contíguo, né? Então, é o seguinte, não vamos discutir o fato do virgulino haver existido, porque sabemos que, inclusive, apesar de ter um documento que é um tanto controverso, que foi emitido pelo... há uma certidão de nascimento, mas não temos certeza do seu final, né? E ontem eu estava exatamente verificando o fato de as pessoas que garantem que o virgulino foi morto ali em Angico, né? Vamos já para esse lado, em Angico, nunca houve uma perícia. Lembrando que esse fato ocorreu no século passado, nas décadas entre 1900, finalzinho de 1900, entre 20 e 30, até quase 1938, mais precisamente. A partir daí, ficaram muitas dúvidas em relação ao fim do virgulino. O início sabemos, que foi lá em Vila Bela, depois morou ali em no Posto Negro, nasceu, aliás, na casa da avó dele e foi criado lá. Frequentou Nazaré do Pico, que é uma vila que ainda está intacta, praticamente intacta, de quando o Virgulino passou ali. Frequentava feira, foi conhecido pelos nossos familiares, então isso não, ninguém vai questionar, né? Os meus familiares, inclusive os bem próximos, meus tios, conheceram o Virgulino pessoalmente, inclusive o perseguiram, porque ele era um criminoso, né? E, como tal, ele dizia que ia incendiar Nazaré do Pico, como tinha feito com outros lugares. Mas não ocorreu, porque ele realmente ele não enfrentava os nazarenos, né? Agora, a outra coisa que... Sim, então, quanto a se fazer uma perícia, uma coisa, sempre estou em acordo, a gente tem que estar de acordo com o que existe nas ciências, né? Não se pode saber causa-mortes de ninguém, né? Se não tiver corpo e cabeça e não for realmente identificado através de exames, né, que são dos peritos, né? Então, ficou essa dúvida exatamente por conta disso, porque os peritos da época, entre aspas, né, eles inclusive utilizavam ainda o método de Lombroso, que foi um método que foi descartado totalmente, né, porque o Lombroso acreditava, né, que isso foi feito no Instituto, a cabeça foi para o Nina Rodrigues, que é lá na Bahia, o Instituto Nina Rodrigues, mas não se pode determinar causa-mortes de uma pessoa, de um indivíduo, de uma cabeça sem o corpo. Uma coisa ficou lá, foi o corpo, vários corpos de uns cangaceiros que foram mortos ali naquela refrega, naquela emboscada que foi feita pelos policiais,
né, autorizados pelo governo da época Getúlio Vargas, mandou acabar com o cangaço e eliminar o cangaço. Então, a partir daí, do dia 28 de julho do ano de 1938, as ações do Virgulino desapareceram. Portanto, alguns dizem que ele foi embora para outro estado, não, ninguém sabe, não existe certidão de óbito. E também essa perícia foi uma perícia que foi incompleta, inconclusa, porque não há possibilidade de fazer uma perícia, conforme eu disse, para saber se aquela cabeça era de um homem, era de uma mulher, para saber. Isso pode ser definido, sim, através de exames de DNA, essa coisa, mas não foi feito nada disso. Simplesmente disseram, não, essa é a cabeça do Virgulino e por aí vai, e ficou assim, sempre a dúvida, né? Agora, outra coisa que ontem eu estava assistindo a o Cangaçologia, né? Cangaçologia, onde mostra o seguinte, uma certidão de nascimento é emitida pela igreja, pela paróquia de São João Batista, vejam só, no ano foi emitido, eles pediram uma segunda via, aí diz o seguinte, que a Maria de Déia, ou seja, Maria Bonita, é a filha mais velha da Dona Maria de Déia, né? Aí diz assim, o título é o seguinte, de uma vez por todas é bom que se esclareça que Maria Bonita não nasceu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A data do nascimento, vejam só, 17 de janeiro do ano de 1910, filha natural de Joaquina Maria da Conceição, o padrinho Agripino Gomes Batista e a madrinha Maria Joaquina da Conceição. A certidão foi emitida através do livro número 1909, folha /15, folha 30, verso 4, né? Número 4, né? E o celebrante desse batizado foi o padre Eutímio José de Carvalho. Aí a questão agora vai ser o seguinte, eu tenho aqui este livro de João, né? João de Souza Lima, tá aqui o livro, ó, certo? A trajetória da guerreira Maria Bonita, rainha do cangaço, certo? Aí, aqui ele diz que a data do nascimento da Maria foi dia 8 de março do ano de 1911, vejam só, 1911, né? Aí aqui tem uma foto de uma irmã da Maria de Déia, Maria Bonita, aí diz assim o seguinte, era a irmã mais velha de Maria Bonita, nasceu, o nome dela, Benedita Gomes de Oliveira, era a irmã mais velha de Maria Bonita, nasceu em 1910 e faleceu no dia 12 de março de 1964. Então, qual é a confusão aí, né? Além dele ter posto a data de 8 de março de 1911, a Maria, aqui está no livro do João de Souza Lima, certo? Tá aqui, ó. Verifiquem aí, certo? Aí, ó. Certo? Então, ora, gente, se essa Benedita Gomes de Oliveira era a irmã mais velha, ela nasceu em 1910, né? Benedita Gomes de Oliveira. Como é que a Maria pode ter nascido no dia 17 de janeiro de 1910? Como assim? Se essa era a irmã mais velha e a Maria nasceu em janeiro, como é que essa Benedita Gomes de Oliveira nasceu em 1910, no mesmo ano? Como assim? E era a irmã mais velha? Dá para entender a história do cangaço? Veja, cada escritor escreve o que quer. Não é dessa forma, né? Olha, em 17 de janeiro de 1910, segundo o batistério, nasceu a Maria. E essa daqui nasceu também em 1910. E é a irmã mais velha. Então, só se eram gêmeas,
Dá para entender? Mas se era irmã mais velha, não era gêmea, né? Não era de um parto gemelar, né? Então, tem o outro, a outra grande falha aqui. Bom, mas aí dizem o seguinte, que quando a dona Maria de Ideia casou com o senhor José de Felipe, é José, de seu Felipe, né? Isso era costume usar assim, fulano, filho de fulano de tal, fulano, filho de fulano de tal, fulano de tal, certo? Então, se aqui também tem outra coisa que ninguém explica, que é exatamente, são dois irmãos, os irmãos da Maria, deixa eu ver se eu localizo aqui, porque dizem que um era filho da Maria, né? Que quando a Maria saiu, pronto, tá aqui. Vejam só. Arlindo Gomes de Oliveira nasceu no dia 30 de dezembro de 1929. Tá aqui, ó. E é gêmeo com Ananias Gomes de Oliveira. Esse Ananias Gomes de Oliveira, esse de baixo aqui, esse aqui, ó. Esse aqui. Ele queria saber se era filho de Dona Maria Ideia ou se era neto, se era filho da Maria. Veja, esse aqui. Aí dizem que eles eram gêmeos, porque quando a Maria foi embora com o cangaceiro virgulino, este daqui, né, disseram que era filho da Maria e ela deixou e ficou esse como sendo irmão, um nascido num dia e o outro nascido no outro dia. Vejam só, no dia 30 de dezembro nasceu este daqui, que chama-se Ananias. E no dia 28 de dezembro de 29, nasceu o Ananias. Vejam, um no dia 29 e outro no dia 30. Aliás, um no dia... exatamente, no dia 28 de dezembro de 1929 e o outro nasceu no dia 30 de dezembro. Aí disseram que eram irmãos. Só que a conversa é que eles eram... um era filho da Dona Maria de Ideia e o outro era neto, né? Vejam a confusão. E pela data, não havia possibilidade, a não ser que fosse nos tempos de hoje, né? Atuais, que há possibilidade hoje, né? Mas naquela época, uma criança nascer no dia 28 de dezembro, outro nascer no dia 30, 2 dias depois, gente, é muita conversa e esse assunto fica assim, ninguém tem a certeza absoluta, inclusive a própria suposta filha, né, da Maria Oliveira, Maria Bonita, que ela diz que é filha de Maria Bonita e não de Maria Oliveira, ela nunca comprovou o casamento da Maria Oliveira com o Zé de Nenê. Tampouco ela provou que é filha do Virgulino com a Maria Oliveira ou Maria Bonita ou Maria de Ideia, como queira chamar. Tudo é muito confuso, aí ninguém tem certeza de nada. Bom, agora, a história foi contada do final para o começo, por isso que dá tanta confusão. Se vocês quiserem saber da vida pregressa do Virgulino, o famoso Lampião Rei do Cangaço, vão em Floresta, na Vila de Nazaré, porque lá, ainda hoje, a vila permanece do mesmo jeito, né? Quase do mesmo jeito, né? As casas, a vila é bem conservada e tem lá material, por exemplo, das forças volantes, dos soldados de forças volantes que combateram o cangaceiro Virgulino, a época em que ele estava em Pernambuco. Depois que ele foi expulso de Pernambuco, aí foi que a coisa ficou enrolada dessa forma, né? Aí, então, outras pessoas dizem assim, porque o Virgulino era muito inteligente. Gente, Virgulino era psicopata. Quem entende da personalidade psicopática de uma pessoa, sabe que essa pessoa, ela não tem empatia, ela é
100% razão, 0% emoção. Por isso que Virgulino cometia tanto crime, matava tanta gente, cometeu muitas atrocidades. Foi expulso de Nazaré por conta disso, de Pernambuco, certo? E que o psicopata, geralmente, ele é muito astuto, ele é sempre astuto. Ele é de premeditar, ele é de mentir, ele é de dizer o que não faz, ou fazer e não dizer que fez, né? É muito complexo explicar, né, uma personalidade psicopática, porque é narcisista, tem uma série de coisas, né? E o Virgulino, ele era dessas pessoas que andava sempre formando grupo, ele arregimentava, como podemos dizer assim, arregimentava pessoas já também criminosos para ele comandar. E ele comandava com facilidade. Aí muita gente diz, ele era uma pessoa bondosa, era uma pessoa ótima. Aí, às vezes, leva até para o lado do heroísmo. Gente, todo mundo que estuda psicologia, que estuda a psicanálise, ou os médicos que são psiquiatras, sabem que o psicopata, ele tem uma personalidade assim, muito complicada. E era exatamente isso que o Virgulino tinha. Ele era complicado, não era fácil. Aquela época de combater um psicopata do tipo serial killer, ainda hoje é difícil, certo? Mas, naquela época, as forças volantes não tinham realmente condições, né? Geralmente até jovens entravam para combater o Virgulino, jovens que via matar o seu pai, via matar, incendiar suas casas, então entravam, mas em nome do Estado, exercendo a função dentro do Estado para combater o cangaceirismo lampiônico. Bom, enfim, eu quis falar exatamente essa contradição que tem aqui no livro de João de Souza Lima, que é um dos mais conhecidos e respeitados, né? Ele explica, até porque certa vez ele estava fazendo era uma live, né? E eu perguntei qual a data para o nascimento do nascimento da Maria Bonita. Ele disse, eu prefiro 8 de março. Eu prefiro, não existe eu prefiro. Quem nasce no dia 8 de março é no dia 8 de março. Se nascer em janeiro, nasceu em janeiro, né? Agora, se você quiser preferir, você já está pecando. Já não pode dizer que tem condição de... você não pode estabelecer a data de nascimento de uma pessoa. Porque se a pessoa nasceu no dia de ontem, você não pode dizer que foi hoje. E nem pode dizer que vai ser daqui a 15 dias, ou que foi um mês antes. Não existe isso. Só na história do cangaço. É muito complicado.